Olá, bem-vindo a mais uma edição aqui do nosso videocast Bate-Papo Planejado. Que prazer receber você novamente aqui na nossa casa, aqui no portal Escala Humana. Então já aproveita, né, se agora ou no final do vídeo quiser se inscrever no canal, ativar as notificações, enfim, todos aqueles procedimentos que você já está careca, né, para os carecas, de saber. Estamos começando aqui mais um bate-papo planejado depois de um hiato. Estou aqui com o meu querido amigo Justificável, né, Alexandre? Justificável, João Lacerda Júnior, diretor comercial da Simoneto, Grupo do Arte, cheio de bota. O que é Janis Joplin? O que é isso, meu caro? Patrocinado agora. Tu tá patrocinado. Tu já foi mais humilde, né, João? Sim, eu tô desumilde, cara. Mas é por uma boa causa. É uma boa causa. Ô, cara, que prazer te ver de novo, meu amigo. Como é que tu tá, hein? Tudo certo, cara. Tudo certo. Depois uma Black aí, fantástica, né? Tudo certo. Todos os índices superados, mas de muito trabalho, né? Muito trabalho, por isso o motivo da minha ausência aqui na rádio, mas justificado, a gente precisava dar esse passo nesse ano que foi tão desafiador, né? Sim. Então, um ano completo aí pós-enchente, então agora a gente consegue encerrar aí o ano com chave de ouro. E hoje a gente traz uma convidada especialíssima, né? Mas depois eu quero também avançar num ponto da Simoneto contigo, João, que é a mudança na comunicação da Simoneto, cara. Sim. Que isso aqui, não vou dizer que me pegou de surpresa, porque a gente tem já esse bate-papo em off, né? Mas, cara, tá muito legal, muito divertido e muito direto, né? Eu acho que trouxe um ar de novidade, principalmente para as redes sociais, João. Vamos falar. Vamos apresentar nossa convidada aí, meu querido. Bora lá. Arquiteta Roberta Magalhães de Andrade, da Rabisco Arquitetura. Seja bem-vinda. Obrigada, Alexandre. É um prazer estar aqui para fortalecer os laços aí com a Simoneto, com o João. Para a Rabisco é um prazer estar aqui. Imagina, para nós que é um privilégio, né, João? Privilégio. Até para falar o seguinte, né, dar um testemunho já na arrancada, Alexandre. Roberta, fui visitar a Rabisco Arquitetura lá. Cara, que experiência. Vou fazer um convite para quem está nos assistindo. Vão lá conhecer, marquem um horário, marquem um café. Que eu tenho muitos relacionamentos, né, com muitos escritórios de arquitetura. Claro. Mas realmente, assim, o acolhimento que elas fizeram, e elas criaram dentro do escritório uma jornada do cliente, né? De imersão do escritório fantástica. Uma apresentação com os espaços, com a iluminação. Café maravilhoso, diga-se passagem, né, porque eu adoro um café, né, e então, assim, foi uma coisa incrível que eu falei para as meninas no dia, né, então, assim, foram poucas as vezes que eu fui tão acolhido, tão recebido no escritório de arquitetura, e fiquei impressionado também com a organização. Hoje a gente é muito focado em processos, né, na Simoneto, para que tudo dê certo, porque a gente sabe que o planejado sem processo tem tudo para dar errado, né? Sim. E a arquitetura não é muito diferente também, né, Roberto? E me chamou muita atenção as etapas que eles têm para que tudo aconteça da forma correta e no tempo certo. Deixa eu te perguntar, antes de continuar aqui, esse acolhimento foi por causa do Joãozinho, que a gente sabe que é uma celebridade, ou é uma filosofia de... Estamos chegando lá, né, João? Ou é uma filosofia de vocês? É uma filosofia da Rabisco, para que o cliente, né, o João também pode ser nosso cliente, e né, a gente tem essa parceria, para que o cliente entenda como a gente trabalha. Então, ele é recebido desde o primeiro momento com carinho e com cuidado, porque a nossa forma de trabalhar é cuidando do cliente em todas as etapas, fazendo o cliente se sentir acolhido, fazendo o cliente se sentir à vontade, né, porque a gente está lidando com o sonho deles. Né, João? A gente transforma o ambiente deles e lida com o sonho, então é muito sério. Então o sonho começa ali, quando ele conhece a Rabisco. O acolhimento, na verdade, ele é uma consequência de uma preocupação maior, é isso, né? De uma preocupação maior, de trazer o cliente e ele se sentir à vontade. Inclusive, os nossos espaços lá na Rabisco foram criados para isso. A nossa mesa de reuniões, ela simboliza um jantar. A gente tem um banco, é um recanto alemão, aí a mesa, é para o cliente se sentir em casa, já desde o primeiro momento. E acho que foi isso que o João sentiu. Então é muito legal, porque esse testemunho só vem de encontro com tudo aquilo que a gente acredita, que é fazer a pessoa se sentir à vontade, se sentir acolhida e iniciar um grande sonho, né? Porque quando o cliente senta ali conosco para criar o projeto dele e depois executar, né? Que a gente faz todos os processos, ele tá entregando na mão da gente o sonho dele, né? Pois é, mas daí eu vou falar uma coisa, pelo amor de Deus, me corrija se eu estiver errado também, né?
Mas é um momento de prazer e de dor também para o cliente, né? Exato. Porque é o prazer de dar início a um sonho, a um projeto, mas também tem uma dorzinha da incerteza, de como vai ficar, do investimento que é feito. Então, acho que escolha, né? Da escolha. Escolher dói. E na verdade, a gente criou esse processo que o João viu. A gente tem assim uma metodologia e a gente traz e pontua para o cliente justamente para diminuir um pouquinho essa dor e essa incerteza. Porque quando ele senta ali, ele realmente pergunta para nós, mas e como é que eu vou saber que vai dar certo? Eu vou contratar a Rabisco, que é um investimento, e como que eu vou saber se vai dar certo? E daí a gente tem essa pasta e essa organização, e a gente mostra através de imagens também o que ele vai receber para ele saber que ele vai entrar dentro de um processo, onde lá no final o sonho dele vai estar realizado com certeza. Demore mais ou demore menos, né? Por isso até quando o cliente senta conosco e diz assim, gurias, quanto tempo leva? Depende. Depende da nossa interação, depende da forma como eles trazem para nós as coisas, para que a gente seja mais assertiva. E a gente criou essa linha do tempo que a gente chama, justamente para fazer ele entrar dentro do nosso processo, a gente fazer perguntas na hora certa, e sem se dar conta, tudo vai acontecendo de uma forma leve. E a gente vai trazendo perguntas e eles vão trazendo o sonho deles de forma leve mesmo. Porque é isso, a gente entra na intimidade deles. Se não for leve, é muito duro. É muito difícil. E chega daí com o sonho todo realizado na parte do orçamento, onde entra o João. E aí a gente tem parceiros, onde a gente tenta chegar no budget do cliente, ele conversa conosco lá no início, quanto que ele quer gastar, para a gente ir conduzindo já todo o processo. E a gente tem parceiros que a gente faz toda essa ligação do cliente com os parceiros para a gente chegar no orçamento final. E também, chegando no orçamento final para ele dar ok, ele não tem a surpresa da obra. Sabe que duas dores do cliente, tempo e custo. E aí eles sempre dizem, assim, é muito maluco, assim, mas a maioria das pessoas que sentam na nossa mesa diz, o arquiteto diz que vai levar X e leva 2X. E o arquiteto diz que vai custar X e custa 2X. Então a gente é muito transparente, justamente. Vai levar tanto tempo? Nossa, quanto tempo? Vai levar por isso, por isso, por isso. Então, o tempo vai ser cumprido. E depois o orçamento tá aqui, tá tudo. Até o sifão da pia a gente orça. E aí tá aqui. Mas pode custar um pouquinho mais, um pouquinho menos, com certeza. A obra é uma caixinha de surpresa, né? Abri a parede, tem uma tubulação, furei a tubulação sem querer porque a construtora botou no lugar errado, né? Acontece. Vai ter imprevisto. Então, assim, a gente sempre diz, 5 a mais, 5 a menos. 5 a menos, se tu fizer uma boa negociação, vai fazer pagamento à vista, desconto aqui e ali, e a mais se tiver um imprevisto. Mas é um pouquinho a mais e não o dobro, como as pessoas falam, né? E Alexandre, que me chamou a atenção também, quando eu fiz a visita, né, nessa parte da organização, são os cronogramas semanais da execução das etapas. Né? Me chamou muita atenção, que é muito isso que a Roberta está falando, né? Olha, a gente tem essa programação, e isso conta muito com a experiência também, né? Isso é uma coisa que eu falo muito, tanto da Simoneto, quanto ao caso da Roberta Rabisco, que são empresas já experientes, que já passou por muita coisa para poder apresentar a realidade. E não apresentar uma expectativa, né, que pode ser frustrada. Então eu falo, nós temos 18 anos de mercado, nós já passamos por muita coisa, que quem está no segundo, terceiro, até quinto ano, né, de mercado, ainda está enfrentando barreiras, obstáculos e dificuldades que nós já superamos. Né? Então a experiência ela conta muito nisso, de saber exatamente o que funciona, né? A maturidade, né, de dizer o seguinte, olha gente, imprevistos em obra pode acontecer, é provável que aconteça, né? Hoje, por exemplo, a nossa comunicação com o cliente, a gente vai montar uma casa completa com 12 ambientes, a gente já antecipa para ele, olha só, provavelmente vai ter uma etapa de pós-montagem. Nós vamos fazer toda a montagem, mas pode ser que uma peça a gente precisa fazer reposição, a gente precisa fazer um ajuste. Quando tu acondicionar os teus materiais, é possível que a gente tenha que voltar para regular uma gaveta, para regular uma porta. E isso é o que? É a maturidade de que o processo, por repetição, já mostra muita coisa, que muitas vezes quem está afoito, está se aventurando no mercado, tenta pintar um cenário perfeito, colorido, né? Que não condiz com a realidade, né? E que muitas vezes vira uma frustração, uma dor para o cliente, porque foi tirado isso dele, foi omitido dele, ao invés de apresentar como uma etapa
normal, como é a etapa da apresentação do projeto, como é a etapa do fechamento do contrato, como é a etapa da medição. Então, a gente hoje trata isso de uma forma muito natural, e o cliente entende isso de uma forma muito natural também, porque é um produto sob medida, né, que vai precisar de ajustes. E isso passa justamente pela experiência. Quando eu olhei os cronogramas semanais, eu vi, olha, isso aqui, eu estava dando uma analisada, tem uma certa experiência também, né? Eu falei assim, nossa, esse cronograma é perfeitamente executável. Então aí que está a mudança do jogo, que não é uma esperança, né? Eu vejo muita esperança no mercado das coisas acontecerem como um passe de mágica. Como um passe de mágica, né? Que era o que a gente estava comentando mais cedo. Mas algumas empresas, alguns escritórios vendem esse passe de mágica. Vendem. Né? E, infelizmente, consumidores compram esse passe de mágica. E eu pergunto para vocês dois, assim, a experiência de arquitetura, de fornecedor, o que se ganha e o que se perde quando se é sincero? Eu acho que a gente perde esse cliente que acredita que esse passe de mágica existe, infelizmente. Mas a gente ganha quando o meu cliente entende o meu processo, confia no nosso trabalho e na nossa experiência, e quando chega no final ele fica feliz. E aí ele vai, talvez, para um amigo que acreditava no passe de mágica e vai dizer, não, né? Ah, pois é, que me venderam. Ele nunca vai poder dizer que a Rabisco prometeu algo que não cumpriu. Eu acho que é aí que a gente ganha. A gente não promete algo que a gente não vai cumprir. E eu acho que, trazendo um pouquinho do que o João falou ali da experiência, a gente consegue prever coisas, já que a gente tem experiência e passou por tanta coisa, e chegar para o cliente e dizer, a tua porta vai ficar torta daqui a pouco na primeira semana de uso, mas eu vou voltar e vou arrumar. E ela vai ficar torta, por quê? Porque tu colocaste as roupas ali dentro, porque o pessoal do granito botou e o granito pesa muito, e daí dá uma cedida no mobiliário, a gente precisa voltar para fazer pequenos ajustes. E isso ficou combinado com o cliente. E o combinado não sai caro, né? Então, e é uma questão também de uma construção de credibilidade, né? Sim. Exato. No momento que tu diz as claras para o cliente o que vai e o que não vai acontecer, pode até não gostar, pode até afastar esse público, mas o público que fica, eu acho que acaba se tornando fiel, não fica? Fiel, fica, João. A gente tem uma perda no curto prazo e um ganho tremendo no longo prazo. Por isso que são, tanto o escritório, né, quanto a empresa, são de longa data, porque quem está preocupado somente no curto prazo, o que vai acontecer? Final de ano, falando agora de prazos, né? Então, nosso prazo aumenta, a fábrica tem férias coletivas, né? Tem muito cliente que diz, eu quero para dezembro, né? Nós já estamos em dezembro. Então, meu prazo, eu quero pro Natal. Aliás, eu tenho que conversar contigo, né? Que eu quero um negocinho. Para dezembro, Natal. Passa aniversário, final do ano, se puder conseguir. Tudo isso de prazo. E aí a gente fala assim, não. Ou o cliente fala, eu quero para janeiro, vamos supor, né? Um cliente até mais razoável, que já tem uma certa contato aí com o mercado. Eu quero para janeiro. Eu falo assim, olha, meu prazo já está para março, né? Eu represento uma indústria, a indústria vai parar para fazer a manutenção das máquinas e retomar, né? Não, mas eu tenho uma loja, eu tenho um marceneiro que disse para mim que me entrega na primeira quinzena de janeiro. A gente sabe que não é verdade, né? Porque todo o mercado precisa, ou são férias coletivas, né? Que tem que parar os funcionários, tem que parar o maquinário, não tem como o maquinário trabalhar infinitamente, né? Então as preventivas precisam ser feitas, né? Os fornecedores de insumos também param. Então, eu sempre falo pro pessoal o seguinte, né? Eu vou perder esse negócio. Porque a pessoa quer tanto acreditar naquilo ali, que não importa, e como eu sou parte interessada, porque eu também quero fazer uma venda, né? Tudo que eu falar não vai ter a credibilidade, né? A pessoa ela quer acreditar naquilo ali que ela vai receber em janeiro. E aí, geralmente, o que acontece, né? Esse fornecedor que prometeu em janeiro entrega em março junto comigo, né? Mas ele já pegou o negócio. Né? Ele já uma pena, né? Então, assim, no curto prazo eu perco, bem. porque eu perdi uma venda, né? E esse prestador de serviço aí mal intencionado ganhou essa venda, né? Então colocou esse dinheiro no bolso, né? Vou botar assim. Só que no longo prazo, o que acontece? Esses fenômenos, esses eventos, eles vão acontecendo de forma tão corriqueira que geralmente esse fornecedor não vende duas vezes para a mesma pessoa, né? E olha como é que é o nosso prognóstico, né? Agora, por exemplo, na Black, né? 40% da nossa venda foi para clientes de recompra.
que compraram com a gente há 3 anos Alto atrás, índice, né? 1 ano atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Teve cliente agora na Black que comprou com a gente há 13 anos atrás e comprou agora. Então, no longo prazo eu ganho. Sim. Né? Porque pode ser que ele tenha uma experiência, ele vai ter uma experiência negativa de frustração do prazo, ele não vai comprar de novo, dessa vez ele não vai me dar a oportunidade, mas na próxima me dá. E o móvel planejado ele é cíclico, existe um prazo, né, que as pessoas dificilmente vão comprar móvel planejado uma vez só. Então quem compra, né, quem adere a esse perfil, vai estar trocando de casas. Tem um estudo hoje que fala, né, que a troca de casas ela envolve, hoje tá a cada 7 anos, né, em média as pessoas estão trocando de residência. Então o nosso foco é a construção de relacionamento a longo prazo, mesmo que eu perca uma venda hoje. E eu acho também que a gente trabalha muito por indicação. Nosso trabalho, hoje mesmo existindo muito rede social, né, a gente ainda, nosso público vem por indicação. Então é a filha, é o tio, ou isso mesmo que o João falou. A gente tá aqui em Porto Alegre, tipo, o cara faz uma casa na praia, a gente vai ser indicado porque a gente é o arquiteto da pessoa, porque o João é quem vai fornecer os móveis. Eles criam uma... Assim como pessoas não vêm por conta desse passe de mágica que a gente não tem, pessoas que são fiéis a nós são fiéis. Tu que é um apreciador de motos, charutos, boa gastronomia e principalmente filmes, deve lembrar de uma frase, eu não vou lembrar que filme que é dito sendo tomates verdes fritos, é um daqueles meio cults ali, que a pessoa diz o seguinte: às vezes quando você perde, você ganha. Sim. É o caso, né? Com certeza. Tu perdeu naquele momento, mas o futuro, as coisas que vão acontecer dali para frente vão fazer que tu ganhe esse cliente. Sim. Eu era muito jovem, acho que foi em 2006, tinha um grande amigo meu, depois a gente acabou perdendo contato, mas eu tava muito chateado que eu tinha perdido uma venda, né? Pô, cara, trabalhamos tanto, e é frustrante, né? Sim. Cara, trabalhamos tanto, tal, fizemos tudo certo, a venda não fechou e tal. E uma vez ele chegou pra mim e falou assim: ô João, olha só, às vezes é melhor perder do que achar. E só que ele não continuou, né? Ele largou essa e foi embora. Vamos fazer um apelo para esse teu amigo. Por favor. Você que falou, Cristiano. Por favor, complete a frase. João, às vezes é melhor perder do que achar, mas achar o quê, né? E justamente é isso, né? Eu perdi, mas o outro achou, né? Sim. E ele achou que ia entregar, ele achou que ia receber. Tiveram vários achismos ali, né? Que não se concretizam. Então, esses dias eu gosto muito também do Ryan Serhant. Ele tem um programa, inclusive, na Netflix, que fala sobre o mercado imobiliário em Nova York, que é né, acho que é a 6ª imobiliária mais conceituada, a que mais vende em Nova York e tal, mais, né? E fizeram uma pergunta para ele, que eu achei muito legal, assim: Ryan, quando não optam pelo serviço, né? Pelo teu serviço, né? O que tu fazes? Não, eu mando um buquê de flores, né, agradecendo a oportunidade e lamentando pela perda dele. Né? Então, assim, porque ele perdeu a oportunidade de fazer um excelente negócio comigo, porque eu sei quem eu sou, eu sei do meu potencial, eu sei o que eu faço, né? Então essa confiança, ela é muito importante, né? E nós chegamos aqui com os próprios pés, né? E com clientes que entenderam essa proposta. Então a ideia também não é vender para todo mundo, né? Então quem está desesperado aí no mercado, eu falo, né? Tu quer para dezembro e o fornecedor realmente vai te entregar em dezembro, não é um bom sinal. Sobre nenhum aspecto, né? Porque se ele não tem demanda, que tipo de prestação de serviço ele está fazendo, né? Se é que ele vai entregar. Então essa época é a época das promessas não cumpridas. E eu tô falando isso desde setembro, né? Cheguei a fazer uma propaganda, uma campanha, olha, chegou o prazo, chegou a época dos prazos irreais, né? Então, porque daí chega setembro, outubro, né? O pessoal, o que eles querem? O que eles querem? Agora vamos programar para o Natal. Mas para produtos personalizados já é tarde, né? Já é bem arriscado, né? Então a gente sempre faz a comunicação, não caio nessa porque realmente todo ano a gente passa por isso e a gente está fazendo o quê? Um trabalho educacional para o cliente, porque como é uma compra espaçada, né? Uma compra que tem um tempo de recompra de 5, 7 anos, não é um produto que tu compra com alta recorrência, o mercado não está acostumado a comprar. Então, se ele encontra um fornecedor que vai entregar em janeiro e outro diz que vai entregar em novembro, ele acha que o processo é o mesmo, que a qualidade vai ser a mesma e tal, mas não tem como. Tá? Tem certas coisas que a gente precisa respeitar os ritos, né, Roberto? Que é a mesma coisa que deve sofrer para aquele cliente que diz que foi num outro escritório de arquitetura e vou entregar tudo em um mês, né? Não, e eu acho também, né, João,
que o teu trabalho é assim também, a gente tem que trabalhar com a verdade. A gente não faz uma obra, né, João? Tu tem quantos clientes? Eu tenho muitos clientes. Eu cuido na Rabisco, eu cuido da parte do gerenciamento de obra. Então, eu gerencio todas as equipes que vão entrar. O gesseiro, o eletricista, e isso acontece em 4, 5 obras, às vezes, ao mesmo tempo. É tão bom levantar de manhã e saber que eu estou trabalhando com a verdade. Se eu tiver que enrolar 5 clientes ao mesmo tempo, porque eu preciso agora inventar uma história, porque eu falei que ia ficar em 1 mês e vai levar 3, nossa, não tem como, né? Eu acho que mais frustrante do que ouvir um não consigo para essa data é tu se sentir enganado, né? Com certeza. Por uma promessa que tu já sabe que não vai ser cumprida e acho que não se sustenta no mercado, né? O João tem 18 anos de mercado, eu tenho 14 anos de mercado. E se eu perguntar quantos anos... 14 anos com a Rabisco? Isso. Tu te formaste e já... A gente se formou e já criou a Rabisco. Eu já trabalhava na... A gente Eu e as minhas sócias. Nós somos 3 sócias. Que são as... A Caroline e a Viviane. E nós temos um escritório completo de projeto e acompanhamento de obra. E aí, desde o início a gente fez isso, porque eu sempre trabalhei na parte de obra. Eu fui casada com um engenheiro civil, e aí ele me levou para dentro das obras. Eu amei essa função de gerenciar pessoas e essa logística, porque é uma engrenagem, né, de pessoas. Sim. O João vai entrar lá no final. Eu tenho que preparar tanta coisa para o João chegar, né? E eu sempre gostei muito dessa coisa de organização. Muito especial agora. Não, meu Deus do céu. Eu imaginei um tapete vermelho ali. Olha, eu adorei isso. Entra, Joãozinho. Não, agora eu vou falar com todos os meus arquitetos parceiros, mas vocês estão se preparando para me receber. Eu vou adorar isso. E é verdade, porque para o João chegar, eu tenho que preparar a hidráulica, eu tenho que preparar a fita de LED que vai no mobiliário dele e onde eu vou esconder o driver. Eu tenho que estar com todos os revestimentos prontos, piso e forro pronto. Então, assim, para o João chegar, aconteceu muita coisa para entrar o mobiliário. Que é lá a cerejinha do bolo, né, João? É onde a obra já tá mais limpa, a gente já passou por tanta sujeira e tanta quebração, né? Quando a gente faz reforma, então, que a gente destrói para reconstruir, né? E aí, tipo, há 14 anos a gente faz isso, e eu já estava na construção, vamos dizer assim. Só que eu resolvi fazer arquitetura, porque eu gostava de interiores. E eu acho, não desmerecendo os engenheiros, eu acho que o arquiteto tem um olhar mais refinado para essa parte de interiores. Então, a dor do nosso cliente, muitas vezes eu quero fazer um projeto, mas e depois? Com quem que eu vou executar? Sim. Aí eu vou ficar perdido com o projeto, eu não entendo nada. E é realmente a parte onde não se entende. Criar ali é muito fácil, porque o papel aceita tudo, né? Agora, colocar aquilo ali em prática, fazer essa engrenagem girar, vai entrar o eletricista, depois o gesseiro, depois o pintor, depois o pessoal do revestimento, né? E outra, eu preciso primeiro fazer o gesso, para depois fazer o piso, porque senão o gesseiro estraga o piso. Sim. E é uma loucura, assim. Então, gerenciar tudo isso é uma loucura. Mas como tu falou, é uma engrenagem. É uma engrenagem. Né? Cada peça atua em determinado momento, preparando o caminho para outra. Exato. Né? Com 14 anos, evidentemente, já é uma profissional bastante experiente, né? Mas mesmo sendo experiente, a gente vive um momento da humanidade, né? De muita velocidade nas informações, nos materiais, nas relações. Qual é a importância de ter um parceiro, por exemplo, como a Simoneto, que está ali lado a lado, dando todo o suporte, né? Isso eu acredito, não sou arquiteto, mas eu acredito que isso deva ser muito facilitador para o teu trabalho também. Com certeza. Imagina, vamos pensar que dentro de uma obra entram 20 equipes, né? Eu tenho conhecimento de tudo aquilo, mas não a fundo. Claro. Então eu preciso ter bons parceiros. Então eu preciso ter bom parceiro como eletricista, o gesseiro, justamente para isso. Cada um tem a sua área ali mais de atuação específica. Específica. João, o que a gente tem no mercado agora, gurias? A gente tem um MDF novo que pode fazer móveis curvos, né? E imagina, eu preciso de parceiros que me tragam tudo isso, né? E o João, por exemplo, ele nos convida para fazer várias coisas. E, tipo, vou ter uma palestra, vamos junto,
né? Então a gente acaba, junto com os parceiros, se atualizando de tudo. É importantíssimo. Eu digo assim, não adianta nada eu ser arquiteta que gerencia pessoas se eu não tiver as pessoas para gerenciar. Mas com uma relação comercial, é uma relação de confiança? Com certeza. Eu vejo mais o João do que o meu pai, às vezes. É verdade. É verdade. Né? É verdade. Eu vejo mais o meu eletricista, o meu gesseiro, do que eu vejo a minha mãe, às vezes. Do que eu vejo meus irmãos. Tipo, eu participo ali da obra, eu fico ali com eles 3 meses fazendo uma obra. Sim. Então a gente tá, o pessoal que faz ainda a parte de obra mesmo, que vai desde lá do inicinho de quebrar até colocar a torneira, que é uma das últimas coisas que a gente faz, ele tá comigo o tempo todo. Então ele vira membro da nossa família. A gente é um time, né? É um time. E se o time não jogar junto, não adianta, não ganha né? Campeonato, né? E a preocupação da Roberta é uma coisa que me chama muita atenção nos pequenos detalhes, né? E isso que ela fala sobre a questão de ser um time e a preocupação e o gerenciamento de obra, isso é uma coisa que eu senti na prática, que não é uma figura de retórica o que ela está falando aqui, é uma coisa realmente diferente do que eu venho acompanhando no mercado. E eu vou dar um exemplo, né? A gente tem a nossa etapa, que é a etapa da medição, né? Então, a partir do momento que a gente mede, nós assumimos essa responsabilidade. Existe a transferência da responsabilidade da medição que a Rabisco fez para a medição que a Simoneto fez, né? Então, a gente assume essa responsabilidade daqui para frente. Então, em vias gerais, o arquiteto está isento de um possível erro de medida nosso. Né? Ou seja, se tiver um erro de medida a partir da nossa medição, se a gente errar, a gente vai ter que reparar, né? Claro. A Roberta estava junto com o nosso medidor. Mandou uma foto lá aqui, pessoal, com o nosso medidor, o César, né? Um abraço para ele. E aí o que acontece? Isso é raro. Isso é raro acontecer. Por quê? Porque a Roberta, ela está isenta, mas não está preocupada com essa isenção. Ela está preocupada com o sucesso do cliente. Então, se ela puder, de alguma forma, contribuir com o nosso medidor, mesmo sendo a responsabilidade agora nossa, ela fez. E isso foi uma coisa que me chamou, assim, deveras atenção, porque eu tenho um contato muito grande com o ramo da arquitetura, apesar de não ser arquiteto, né? E isso me chamou a atenção que o gerenciamento, até a semântica, a forma que elas falam, elas não falam acompanhamento de obra. Que é uma coisa que... Acompanhamento de obra é aquela coisa, hoje tu acompanha, amanhã não, né? Não, o gerenciamento de obra, a gestão de obra, eu fiquei impressionado, realmente. Ou seja, você está dizendo que ela não terceiriza essa responsabilidade. Ela tá junto. Eu tô junto. A responsabilidade... Ela nos torna responsável, mas ela nos... Mas eu quero que vocês tenham sucesso. Exatamente, ela tem preocupação com o nosso sucesso. É que, na verdade, é bem isso. Desde do primeiro... da primeira equipe que entra lá até o final, o meu cliente é o que eu preciso que dê certo lá no final. Então, se eu posso facilitar a vida do medidor do João e dizer para ele, olha, aqui essa tubulação, a gente vai fazer um recorte. Por quê? Porque eu não consegui mexer aqui. Não é assim, te vira, a tubulação tava lá, tu não cortou porque tu não quis, né? E tipo, aqui tá o driver, João, então eu vou esconder atrás da gaveta, depois vocês fazem. Então, assim, são detalhes, é tanto detalhe. O cliente não enxerga o tamanho do processo, porque parece um passe de mágica mesmo. Tem clientes que dizem, gurias, eu tô contratando vocês porque eu não quero me preocupar, eu quero só pagar, eu não quero me preocupar. E realmente não precisa, me entrega a chave e no final vai ter a chave na mão com até o papel higiênico no lugar, se ele quiser. Mas tem tanta coisa ali para aquilo ali se transformar em realidade. E se eu simplesmente pegar o gesseiro, se vira, vai dar erro. E já dá, né, João? Já dá. Quando o João chegar lá, certamente, e eu vou estar junto, eu estive junto na medição e eu vou estar junto na montagem, para que os guris consigam tomar decisões para acertar essas coisas que às vezes acontecem sem querer, né, que fogem um pouquinho do nosso controle ali, da forma mais assertiva. E, João, para ti, né, qual a importância de ter como parceiro um escritório, uma profissional ou as profissionais que entendem do processo e se preocupam dessa forma com o sucesso do seu projeto? Sim. Já tem um tempo, né, Alexandre, que a gente vem buscando aumentar a nossa base de parceiros, né, de criar um relacionamento baseado em uma parceria de verdade, né? Isso é uma coisa que eu falo muito, né? De não transformar as relações em transações comerciais, né? A gente falou assim, mesmo sendo uma questão comercial, né? Tempo estudado uma parceria, tem-se a filosofia, né, de ambos os lados for de que
antes da transação financeira, nós somos parceiros, ou seja, nós estamos juntos para o que der e vier. Sim. Né? E isso se transmite muito nessa percepção da Roberta e da Rabisco, de que não importa de quem será a culpa, eu quero que o meu cliente tenha sucesso. Sim. E nós estamos alinhados também, porque muitas vezes também a gente assumiu a responsabilidade que não era nossa, em prol de proteger a reputação do arquiteto, de proteger a satisfação do cliente, né? E muitas vezes a gente tomou a frente, né? Do tipo assim, não interessa de quem foi o erro, de que foi o problema, nós vamos assumir aqui porque nós temos condição de resolver. Né? Então, tem um livro do Mark McCormack que fala, né? Não seja um contador de moedas. Né? Então, assim, às vezes é tão barato tu resolver aquilo ali, que não vale a pena nenhuma discussão de mas foi o escritório, foi o pessoal da pedra, foi o pessoal da iluminação. Se está nas minhas mãos o poder para resolver, eu vou lá e resolvo. Então, isso é parceria. Isso é parceria, que é o inverso, né? Quando há transação comercial, um quer empurrar para o outro. Quando existe parceria, um quer resolver para o outro. Então, isso é uma coisa que a gente busca cada vez mais, até porque hoje a gente estava, né, num trabalho nos últimos 3 anos de aumentar a nossa base de arquitetos parceiros e tal. Hoje eu falo que eu estou satisfeito com a minha base. Então, para eu aumentar a minha base, por mais que envolva a transação comercial, hoje eu sou exigente. Né? Ui, nossa, João. Em trazer novos parceiros. É verdade. Tá certo. Por quê? Porque justamente eu busco parceiros. Para transação comercial, eu tenho o cliente final. Sim. Né? O meu cliente final hoje ele já paga a minha conta. Entendeu? Então ele vai lá, ele quer comprar um produto, muitas vezes não quer criar um relacionamento, ele vai lá, compra um planejado, a gente entrega, monta, ele fica satisfeito, nos avalia bem no Google e tá tudo certo. Então eu posso trabalhar com a transação comercial, mas quando a gente trabalha com o escritório de arquitetura, o meu grau de exigência ele é maior, que é o quê? Criar uma parceria duradoura com o escritório de arquitetura e não ser um fornecedor ocasional. E esse parceiro busca o quê, João? Qual parceiro? Esse parceiro, o escritório, que tu identifica como, não, né, são meus parceiros, né, a gente vai ter uma caminhada juntos. Tem alguns pontos o que eles buscam? Eles buscam, em primeiro lugar, o sucesso do cliente. Isso é uma coisa importantíssima, né? Em segundo lugar, eles entendem que todas as etapas possuem imprevistos, né? E que a gente vai resolver junto e que não vai ser aquela troca de farpas, né? Certo. Terceiro, ele entende a cultura da nossa empresa, que é uma cultura de empresa focada aqui em prestar a melhor solução com a melhor negociação, né, para o nosso cliente. Esse é o nosso posicionamento. Uma empresa hoje focada em efetivar bons negócios para o nosso cliente, que cada vez mais a gente vem comunicando isso, né? E uma parte muito importante em relação a isso, que os valores do escritório de arquitetura estejam alinhados com os nossos. Respeito pelas pessoas, ética, inovação, cumplicidade, tudo isso está nos nossos norteadores estratégicos, né? Então, tem muito orçamento do escritório de arquitetura que eu declino. Olha, não vou porque eu quero um orçamento. Você me conhece? Seu cliente sabe o que ele vai receber? Ou só uma questão de preço? Eu não sou conhecido pelo preço. Eu sou conhecido pela minha estrutura. Tu quer conhecer minha estrutura? Não quero conhecer a estrutura. Então, obrigado. Não tem como a gente se relacionar se um não quer conhecer o outro. Porque acho que a parceria é isso, né? A gente aprofundar, se conhecer cada vez mais, com qualidades, defeitos que todo mundo tem, eu tenho também. Então, esse não é o ponto. Então, o escritório de arquitetura ele tem que ter essa preocupação, o sucesso do cliente e valorizar de igual para igual o relacionamento entre os fornecedores, que é o que a Roberta falou, né? Eu não consigo me aprofundar em tudo, então eu preciso de boas pessoas, né? Então, não existe hoje uma questão vertical nessa relação. É uma questão horizontal. E é essa questão horizontal que a gente está buscando. Diz que o João falou, Roberto, deu check em tudo ali? Tudo. E quer ver outra coisa que eu acho bem importante e que é o pós-venda. Também é muito importante para nós. Não adianta fazer uma boa negociação, né, ter uma loja incrível, ter um trabalho incrível e não me prestar um pós-venda bom. Porque é o que o João falou. Ele vai lá, monta o móvel dele, vem o pessoal do granito, aperta o móvel dele, desregula, e aí o João já fechou a venda, já me entregou, e daí eu vou entrar na lista de
de ajustes lá a serem resolvidos e que às vezes nem resolvem. Entrar, né? Exato. Sem entrar, né? É. Sem entrar. Então, assim, ó, na verdade, olha só que complexo, porque é desde o primeiro momento que tu teve o contato até entregar lá no final, depois de resolver todos os problemas, o pós-venda é muito importante. Por isso, vamos voltar aqui à tua primeira pergunta. Por que da experiência de chegar no escritório e ser bem atendido? Por isso, porque é uma experiência do início ao fim. Né? Às vezes a gente perde o cliente lá no final. É isso aí. Porque não tem parceiros bons de pós-venda e deixa, puxa vida. E agora? Sim. E agora a cortina caiu, soltou, porque o gesso não estava bem preso. Se o meu gesseiro não for lá, não resolver, não adiantou todo esse processo. Sim. Olha que loucura. É 6 meses, às vezes, com o cliente, desde a parte de projeto até entregar a obra, e tu pode perder lá no final. Para mim, é muito importante o pós-venda. E aí, quando a gente tem uma relação de parceria, não é só de negócio, não é só de dinheiro que a gente está falando, quando a gente tem essa parceria, a gente sabe que a gente vai resolver juntos. Né? Então, a gente faz desde a parte de projeto e faz o orçamento. Quando a gente faz o orçamento, aquilo ali é muito sério. Sim. Porque ali a gente está montando o nosso time. É o primeiro passo ali. Exatamente. Né? E montar esse time é imprescindível. Saber que todo mundo vai estar comigo ali, sabe? Que todo mundo vestiu a camisa, não é assim só ganha, né? E tem sido uma tarefa difícil. Não. Em função, assim, de uma escassez, por exemplo, de mão de obra. Eu acho que, assim, a nova mão de obra que está entrando no mercado precisa entender isso. E às vezes eu acho que eu tenho dificuldade nisso. De que a gente está ali criando uma parceria. Que todo mundo precisa andar junto. Mas assim, a gente vem com uma equipe muito grande nesses 14 anos aí, e a gente conseguiu criar isso. E a gente, como a gente às vezes tem 5, 6 obras ao mesmo tempo, a gente tem mais de uma equipe. Sim. E aí também as pessoas são diferentes, né? E a gente tem que ter essa sensibilidade. Então, às vezes, os mais esquentadinhos eu preciso colocar com os menos esquentadinhos. E daí eu vou criando essa... Tu vê, é tão profundo. Da orquestra, né? Exato, é tão profundo, porque não é só... Entende? Não é só o que ele faz, mas também como ele faz. Quem ele é. Exato. E aí eu sei que o meu pintor é um pouco mais chato, ele vai se apegar no cantinho do gesso. Então, cara, eu vou botar o melhor gesseiro ali. Não que o outro não seja bom, mas o outro pintor, daqui a pouco, ele dá um jeito. Ele não chama o meu gesseiro de novo, porque ele passa uma massa corrida ali e resolve. Então, tem um que é mais... que resolve com menos... visões diferentes, exato, então assim, ó, é até isso, até a equipe que eu monto tem que ser inteligente, né? E a questão do pós-venda que a Roberta falou, né? Pós-venda, gente, não é uma coisa que vem de outro planeta, né? Não é assim, o pessoal não tem pós-venda, não é uma coisa que tu vai ter que minerar, né? Cavar no fundo da terra para obter. O que o pós-venda exige? Ele exige estrutura, né? E exige processo. Para ver pós-venda, não basta ver só um desejo. Que no mercado se acostuma da seguinte forma: eu tenho pós-venda. Sabe qual é o pós-venda do natural do mercado? Quando eu estiver passando aí perto, eu resolvo. Verdade. Esse é o pós-venda, galera. Você tem pós-venda? Tenho. Tem garantia? Tem também. Quando eu passar aí perto, eu resolvo. Por quê? Porque o mercado ainda enxerga a parte de pós-venda e garantia como custo. Esse é o custo. Isso aqui é algo que precisa ser evitado. Quanto menos eu investir nesse setor, melhor. O que nós fizemos? Hoje é um dos nossos setores mais investidos em termos de dinheiro mesmo, que a gente colocou grana para botar carro, para botar profissional, botar equipamento, botar CRM. Por quê? Justamente isso que a Roberta falou, a gente faz tudo certo, aí no pós-venda, que é a última parte, e na natureza humana existe a experiência pico-fim, né? De tudo que acontece na nossa vida, a gente vai lembrar de picos e o final. Então, se o final não for bom, tu compromete a experiência pico-fim e ele só vai lembrar daquela experiência ruim que teve lá no final, né? Picos e a parte final. A última impressão é que fica. A última impressão, exatamente. Então, o que eu vou perguntar? E Roberta, como é que ficou lá na tua casa? Começou bem, mas no final eles vacilaram porque eu tô esperando aqui. Poxa, desvalidou todo o restante. Desvalidou todo um trabalho bem conseguido. Então, a gente entendeu basicamente que não é inteligente tu economizar justamente no ponto que o cliente mais valoriza, né? E o mercado em geral também, os parceiros também. O que nós fizemos? Nós contratamos um profissional de CS, de sucesso do cliente, colocamos ali uma mesa para ele com um computador, com um telefone, com um CRM,
carro à disposição de assistência. A gente tem um profissional de assistência para fazer a assistência dos nossos clientes, né? Então isso aí a maioria das empresas não tem, geralmente é só o montador que tem que voltar lá muitas vezes, e às vezes o montador não tem agenda para resolver. Então a gente tem a assistência com o auxiliar de assistência e o supervisor. Então a gente tem uma equipe, um setor estruturado, inclusive com SLA, né? Que é o Service Level Agreement, ou seja, cada etapa de um chamado, de uma ordem de serviço que é aberta de assistência, o Leonardo lá, que é o nosso analista de CS, né, ele possui prazos de devolutiva, né? Então, veio o AOS, então ele tem lá, por exemplo, ele tem 1 hora para chamar o cliente. Pronto, depois, qual é a próxima etapa? Ele tem 2 dias para dar um retorno do cliente sobre qual foi a análise, né, do problema e qual que vai ser a solução. Depois ele vai comunicar ao cliente que essa peça ela foi encomendada e o prazo de entrega para a resolução. Então eu desafio no mercado de planejados, pode trazer aqui, né? Mas eu desafio no mercado de planejado que investiu tanto, né? E que tem um processo tão bem desenhado para poder afirmar com tranquilidade, eu poder sair daqui e dormir tranquilo, afirmar que tem acho que vocês entenderam isso, né? Que eu acabei de dizer que o final é muito importante, né? Sim. E eu sempre digo para os guris assim, eu não fecho porta nenhuma. E eu digo às vezes para eles, cara, às vezes eles se bicam entre eles. E eu digo, gente, vem aqui, vamos resolver, até porque a gente vai seguir juntos. Sim. Esse cliente termina, mas nós não terminamos. O nosso time não termina, né? Então, assim, eu e o João, a gente tem muito projeto a fechar juntos, sabe? Então, assim, não fecha a porta, não briga comigo e sai, porque a gente vai se encontrar ali na frente. É um relacionamento, praticamente um casamento, né? Tu vai brigar, mas no outro dia tu vai ver a pessoa. Exato. Né? Então a gente até pode se desentender ali, mas vamos resolver. Vamos resolver. Exato. Às vezes eles ficam se empurrando, o gesseiro empurra pro pintor, vamos fazer uma reunião nós 3? Vamos resolver? E eu chamo mesmo. Eu não fico, eu digo pros guris aqui, não tem fofoquinha. Porque se a gente viver, tu vem aqui falar pra mim do fulano, o outro vem falar do fulano, minha vida vira uma loucura. Sim. Então, vem cá, tu tá falando do gesseiro tá falando, vamos sentar e vamos ver quem tá aqui, o que tá acontecendo, porque não tem certo, vamos resolver juntos. Isso. Porque a gente é um time, a gente vai pro outro cliente, vai pro, se Deus quiser, pra muito tempo. E no longo prazo, a gente vence de novo. Gente, a gente tá quase indo pro final. Mas para fazer assim, uma reviravolta no nosso bate-papo, temos aí 10 minutinhos ainda, eu queria saber de ti, João, a tua nova atividade como Papai Noel. Conta para nós. Conta aí para nós, querido. O João é 1001 utilidades, né, João? Primeiro eu quero saber, Alexandre, tu te comportou esse ano, Alexandre? João, não me comportei. Então tu não vai ganhar um presente do João Noel. Mas tu não pode ser um Papai Noel malvado, tem que ser compreensivo. Tu é uma das antigas. Das antigas, sou o Papai Noel do Antigo Testamento. Cara, conta aí pra nós, cara, essa nova fase aí da Simoneta, que eu tô achando bárbara, cara. Pô, cara, obrigado. Essa devolutiva vai estar muito boa. Tem muitos amigos que nos seguem, né? Amigos, parceiros, tá? O pessoal, todo mundo elogiando e tal. Principalmente a gente fez essa revolução agora no mês de Black, que foi quando a gente rompeu, né, com um formato que a gente estava antes, né? E isso passou por mentorias, né? Eu entrei pro Clube R1 do Ricardo Nunes, que o cara é um gênio do varejo, né? Sim. Então, claro que a gente tem que adaptar algumas coisas, é um cara que é especializado na parte de produto pronto, né? Um produto mais, um público mais voltado para a classe C e D, né? Nosso público, ele está numa outra prateleira, mas ainda assim a gente conseguiu fazer uma adaptação e trazer o quê? Trazer uma comunicação mais leve, mais extrovertida, né? E trazer o cliente um pouco mais perto da gente, quebrar aquela barreira dele abrir a porta de Simoneto e não achar que nós somos aí entojados, que a gente tá, né? Não, pelo contrário, mostrar que não, nós somos pessoas boas, pessoas que legais, nós somos pessoas que têm a possibilidade de atender ele bem e fazer essa decisão dele ser de uma forma leve, mas ao mesmo tempo com muita responsabilidade, né? Mas tudo isso passou por um entendimento muito grande. Agora todos os profissionais de marketing vão querer me dar um abraço, né? Mas o entendimento de que o marketing é o setor mais importante da empresa. Sim. Entendeu? É o setor mais importante da empresa. Então, hoje é o marketing que faz as reuniões da empresa. Antes era comercial, né? Nós temos que vender mais, então o comercial toma as rédeas. Não. É o marketing que tem que tomar as rédeas e o comercial seguir o que o marketing fez, claro, com uma composição, que nem a Roberta falou, né? A gente fazer todas essas. Tem que comunicar o financeiro, tem que comunicar a área de pós-venda, olha,
a venda vai aumentar. Então, o setor técnico tem que estar preparado, né? Então, agora em dezembro, nós vamos ter a Cimo Black da conferência técnica, né? Que, ou seja, são campanhas internas que a gente vai fazer para o pessoal continuar engajado, né? E atender a alta demanda que o comercial gerou, né? Então, primeiro foi esse entendimento, né? Segundo foi a gente entender justamente a característica do gaúcho, né? Que é uma cultura, o gaúcho, ele tem uma cultura de valorizar muito o trabalho, né? De ter uma seriedade muito grande em relação a isso e valorizar o dinheiro que ele ganhou com o trabalho. Ele entende que nada vem de graça, né? Nós passamos por muita coisa, né? Passamos agora recentemente por pandemia, passamos pela enchente. Então, o gaúcho está disposto a fazer o investimento para a casa dele, para o escritório de arquitetura, mas ele tem o interesse em fazer um bom negócio e que seja uma comunicação que toque a ele e que não seja aquela coisa institucional de olha para mim, eu sou igual a todo mundo. Sim. E aí nós decidimos inovar isso na Black, né? E o que nós apresentamos? Nós apresentamos uma campanha, né, inédita, né, falando em desconto, que é uma coisa que a gente não faz, mas para poder mostrar para o nosso cliente o seguinte, olha só, eu tenho o melhor produto do mercado, hoje eu sou uma das poucas indústrias 4.0, ou seja, praticamente 100% integrada com tecnologia, um produto com acabamento superior, incontestável, mas eu sou bom de negócio. Vem negociar comigo, a gente está aberto aqui. A gente quer que tu venha aqui fazer um bom negócio. E o gaúcho valoriza isso. Sim. Ele valoriza, ele se orgulha de ter feito uma boa negociação. Tu acha que o Rio Grande do Sul tem uma linguagem própria? Tem uma linguagem peculiar. Né? Então compartilha, né, em muitos aspectos a cultura do Brasil em geral, mas são várias culturas, né, países dentro de um só, né? E o gaúcho ele tem essa, talvez pela gente estar mais ao extremo sul, né, a gente tem toda essa peculiaridade e a gente conseguiu fazer essa leitura, né? E o que a gente entendeu? Na Black nós pensamos o seguinte, nós vamos fazer uma comunicação mais acessível, né? E lógica, ou seja, se tu vir para cá, comprar comigo, tu vai fazer o melhor negócio do ano, ponto. Conseguimos subsídio da fábrica, a gente não faz campanha inverídica. Se eu não tenho um desconto melhor para dar, eu não comunico isso, eu vou comunicar outra coisa, né? Mas se eu tenho, eu vou comunicar para todo mundo, né? E aconteceu isso, nós chamamos, né? E o que nós imaginamos? A gente imaginou o seguinte, nós vamos vender mais para mais gente, né? Vamos abrir um pouco mais o nosso funil, mas o nosso ticket médio provavelmente vai cair, né? Vão ter, talvez, clientes com uma capacidade de compra um pouco menor, mas a gente vai ganhar no volume, né? E, cara, foi surpreendente, nós batemos todos os índices de venda, ultrapassamos a nossa meta muito mais do que a gente imaginava, e a gente aumentou o volume de clientes, nós praticamente dobramos o número de contratos com um ticket médio mais alto. Olha. Ou seja, o cliente da nossa prateleira e até de prateleiras acima, que já está no mercado de luxo, não de alto padrão, né? Se interessaram pela nossa solução. Isso revela uma mudança de comportamento do consumidor? Do consumidor, exatamente. Porque o consumidor capitalizado, que a gente pensava o seguinte, né? O cliente muito rico, né? Com muito dinheiro e tal, ele não olha para a etiqueta, não. Esse comportamento é do old money, isso está acabando. Os novos ricos, né? As pessoas que prosperaram, elas querem dar valor sim para o dinheiro que elas conquistaram. E a gente está fazendo essa leitura muito bem, com uma comunicação mais leve, né? E aí vem dezembro, né? Então, dezembro, marketing, João, o que eu falei? O marketing que manda, né? João, tu vai te vestir de João Noel para fazer a comunicação. Dá um medo, né, Alexandre? Dá um medinho, né? Diz, cara, vamos lá, né? E no fim eles conseguiram fazer uma composição leve, né? Sim, ficou ótimo. E depois tu vê a transição, a gente faz uma brincadeira ali, atrai, né? E o Instagram, tu tem que ter uma ferramenta de atração, né? Se distinguir, chamar alguma disrupção, né? E depois que a gente consegue a atenção do cliente, a gente começa a falar mais sério ali, falar, olha, vem pra cá, a gente tá com uma condição diferenciada. O que eu acho legal é essa diferenciação entre o que é mensagem e o que é linguagem. Exatamente. Né? Porque a mensagem é séria. Isso. A linguagem é extrovertida. Exato. Então acho que isso capta um público diferente também. Exatamente. Basicamente a estratégia, né? Olha, agora que eu consegui a tua atenção, vamos falar sério. Exato. Né? Mas eu acho que é bem isso, né? Tu comunica de uma forma mais leve, mas quando ele senta na tua mesa, ele entende que tu é sério, né? E que vai ter uma boa negociação e que tá tudo certo ali. E aí a gente volta àquela questão que eu te falei, que é um momento de prazer e dor. Também na compra. Exato. Né? E daí se tu já chega no ambiente que tu nota que tem uma predisposição a te tratar bem, com leveza, mas com seriedade também, tudo fica mais fácil. Com certeza. Sem dúvida. Muito bem, vamos chegando ao final do nosso programa aqui em mais uma edição do Bate-Papo Planejado. Roberta, para a gente finalizar, como é que o pessoal encontra
o escritório de vocês nas redes sociais? Podem nos encontrar no Instagram, @rabiscoarquitetura, e a gente tem site também, www.rabiscoarquitetura.com. Certo. Né? E a gente está ali no Petrópolis, se quiserem chegar para ter a experiência que o João teve. Eu vou querer tapete vermelho. Tomar um café. É mesmo? Nossa, notas de chocolate. Vai ser um prazer te receber lá também, Alexandre, se tu quiseres. Vou e já todo aceito. mundo, a gente está com a Rabisco aberta, até porque a Rabisco comunica muito o que nós somos. O nosso espaço a gente criou para comunicar quem somos nós. Então, a Rabisco está aberta para receber todo mundo. Perfeito. João, para a gente encerrar? Desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né? Um finalzinho de 2025, um excelente 2026 para todos que estão nos assistindo. E em 2026, venham nos visitar agora nos nossos 4 pontos de atendimento, né? Um 4º ponto de atendimento na Zona Sul, agora. Olha aí. Na Torre Cristal, um estúdio novinho em folha, com frente para o Guaíba, para a gente estar conversando, pensando junto, né? Junto com os nossos parceiros. Roberta vai lá tomar um café, agora eu vou devolver a gentileza, né? Mas agora, finalzinho de dezembro, comecinho de janeiro, vão estar inaugurando o nosso 4º ponto de atendimento, nosso estúdio na Zona Sul, na Torre Cristal, do Barra Shopping, no 13º andar. Eu posso ir também? Com certeza. É melhor te dizer com certeza, senão eu corto tudo isso da edição depois. Tem probleminha técnico. Nossa. Então tá, Joãozinho, um grande abraço, obrigado. Roberta, prazer te conhecer. E para você que nos acompanhou aqui nesse videocast, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar as notificações. Foi mais uma edição do Bate-Papo Planejado com o nosso querido João Lacerda Júnior, diretor comercial da Simoneto Grupo do Arte, e também com a arquiteta Roberta Magalhães de Andrade, da Rabisco Arquitetura. Para você, um super abraço. Se você estiver vendo esse vídeo perto do Natal, então um Feliz Natal e um excelente 2026.